Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha a blusa que a gente vai aprender hoje, o detalhezinho do decote, né? Que eu vou explicar pra vocês o aparelho, tá? Como é que funciona. O detalhezinho do frisado aqui, ó, na lateral, que eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra ele ficar bem direitinho aqui, ó. Pra na hora da costura ele não se desmanchar ou ficar irregular, né? Ó, foi feito dos dois lados, ó, ficou bem frisadinho, bem bonito, ó. Bem lindo. A blusinha, ela tem abertura lateral. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, por baixo da mão. Não deu aqui, mas vai dar aqui, ó. Abertura lateral, ó, né? Tanto aqui como nesse lado aqui, ó, tá? Mais completinha, bem linda, maravilhosa. Deixa eu vir mais aqui. Certo, pessoal? Vamos lá aprender a fazer ela comigo? Olha que linda. Bora lá? Vamos! Tô esperando vocês. Não esquecendo de curtir, compartilhar, de dar aquela forcinha, de me seguir, certo? Assim eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Beijos. Vamos, bora. Bora aprender. Rápido, ligeiro. Corre, corre, corre. Então, pessoal, vamos começar essa blusa linda, maravilhosa, pela bainha da abertura lateral, tá? Então, a gente começa por aqui, porque depois a gente vai ter que... depois a gente vai ter que trocar o aparelho para fazer os detalhes em cima na gola, tá? Então, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer primeiro a bainha embaixo, tá? Ó, vamos fazer primeiro a bainha embaixo, bem certinha, no aparelho, né? Vou fazer devagarzinho, daí depois eu sempre coloco o vídeo mais rápido, daí ele fica quase no normal, tá? Ó, fiz primeiro a bainha de baixo, agora eu vou fazer aquela bainhazinha na lateral. Ó, vamos fazer aqui, colocar aqui certinho. Eu sempre gosto de colocar um tecido ali, mas pra gente não gastar tanto tempo, né, eu vou fazer assim. Ó, aqui ela vai ter aquele biquinho, tá? Então a gente vai vir até no biquinho aqui em cima. Aí o próximo lado eu vou botar o tecido, porque eu vou tirar ela fora aqui, ó. Tá? Ó, ficou a bainha certinho aqui. Depois, que nem eu já falei pra vocês, né, a gente dá um arrematezinho na reta pra não ter aquele perigo de soltar, tá? Agora eu vou colocar um pedacinho do tecido ali, porque eu quero pegar a pontinha bem certinha lá em cima, tá? É só pra não desmanchar e pra ajudar a puxar a pontinha pra ela não ficar virada, tá bom? Porque ela é assim, deixa eu colocar aqui esse excesso de linha, ó, porque ela é assim, ó, bicudinha, né? Ó, porque daí pra gente colocar aqui, o começo dela, ela pode virar pra baixo, né? Então o que a gente vai fazer, ó? Dá uma tocadinha, arruma aqui e pega lá naquele tecido onde eu coloquei ali, ó, pra dar o início, e dá aquela puxadinha ali, pra ela vir certinha, né, pra baixo, tá? Ó, porque daí ela não fica, ela fica aqui em cima, ó, senão ela empurra tudo pra baixo, ó, vai ficar certinha. Vamos pro outro lado, vamos fazer a bainha primeiro, ó, a gente vira certinho aqui, o que é pra ser aqui, ó, né, ó, eu gosto de colocar, porque quase sempre dá aquela falhadinha de início, e assim a gente não tem o risco de ficar falhado. Ajuda bastante, tá? Deixa sempre um detalhezinho e quando for fazer alguma coisa assim, se não for em anel, né? Coisa assim, ó, já tava... A gente usa isso aqui. Quando é em anel a gente não precisa, né? Lógico. Fez a bainha certinha, ó. Aí a gente tira aqui. Ó. A gente coloca e vamos começar o outro lado, ó. Tem um biquinho, né? Então a gente dobra certinho aqui. Ó. A gente consegue fazer ela no aparelho e sem aparelho, tá? Eu às vezes faço com aparelho e às vezes eu faço sem aparelho. Deixa eu pegar o biquinho aqui certinho. Vamos terminar onde ele tá, ó. Tá? Terminou. Vamos lá. E daí fica um trabalho bonito, né? Dobramos, seguramos. Vamos com o biquinho ali, a gente já dá uma leve ajuda, né? Ó, pega no tecido que a gente colocou, dá uma puxadinha. Ó, viram? Mesmo assim ele deu uma travada. Bom, mesmo assim ele deu aquela travadinha aqui, ó. Tá vendo? Por isso que é bom colocar o tecido, porque daí não acontece isso. Só aconteceu porque eu peguei muito pra cima, tá? A gente tem que ficar de olho nessa parte de começar muito pra cima. Tem que começar bem certinho em cima ou um pouquinho pra frente. Ó, tem que mostrar, deu errado, tem que mostrar, porque assim, ó, não é tudo que dá certinho, né? Tem coisas que dá errado. Não adianta a gente mostrar a perfeição e não ser, né? Então a gente tem que explicar o que faz, o que não faz. Tem que mostrar o que pode acontecer, né? Porque senão a pessoa fala, meu Deus, mas ela fez, ficou tão certinho, eu vou fazer e dá errado. É porque às vezes dá errado mesmo, gente. É assim mesmo, costura é assim. Nem tudo que eu faço, eu já sabia, tá? Eu aprendo, muita coisa eu aprendo na hora, porque a piloto é uma peça única, né? A piloto é a primeira vez que eu faço, é a primeira peça. Então, faz parte de errar também, tá? Porque assim, ó, às vezes eu tenho uma peça que é parecida, que eu vou seguir por aquela, aí vai dar, né? Tudo ok. Mas uma peça que eu olho só na foto, vejo só um desenho, só um molde, aí é mais difícil, né? Que nem eu falo pra vocês que eu estudo a peça, ó. Tá vendo? Essa aqui não teve jeito, porque ela tá muito fininha aqui em cima. Mas daí o que eu vou fazer? Na hora de fechar o arremate, eu vou medir um lado com o outro lado e vou tirar essa partezinha feia aqui, tá? Na hora de fechar a lateral. Porque, ó, ela ficou bem certinho aqui, eu posso tirar um pouquinho aqui e não vai dar diferença, tá bom? Então, vamos pro outro lado. Tá, o outro lado já tá pronto, ó. Como eu falo pra vocês, eu vou pegar a parte de trás,
mas depois eu mostro certinho lá. Ó, vou pegar assim, ó, a parte de trás com a parte da frente. Aí eu vou vir até aqui onde termina. Aí eu vou olhar, ó, tanto de um lado como do outro. Ó, vou olhar aqui, tá certinho. Aí eu começo o arremate mais pra frente, ó. Eu não começo o arremate aqui, tá? Eu começo o arremate mais na frente aqui, ó, pra ele vir direto, certo? Eu fiz tudo essa parte aqui primeiro, porque daí eu vou ter que colocar o aparelho aqui pra fazer o degote, que vai ser frente e atrás com o aparelho, tá? Então agora a gente vai lá pra reta, que tem o frisado, e depois a gente vai pra overlock, pra depois voltar pra cobertura. Eu já volto. Então, resolvi primeiro fazer aqui o degote dela já na cobertura, tá? Porque senão eu tenho que ficar trocando de aparelho, eu faço o degote e depois eu já coloco o aparelho pra fazer a bainha da manga, tá? Então eu já coloquei o viés com o aparelho 3, uma vira, explicando assim, ó, o aparelho 3, uma vira, a gente tem que trabalhar com 2 agulhas, tá? Não dá de trabalhar com uma agulha só, tá? Só quando é o 3, 2 viras, que a gente consegue trabalhar com uma agulha e com 2 agulhas. Quando é uma vira só, tanto faz o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 1, o 2... Se for uma vira só, a gente tem que trabalhar com 2 agulhas, tá? Porque daí com uma agulha só ele não dá certo, ele escapa embaixo, tá? Porque ele fica mais pra frente a parte de cima e fica mais pra trás a parte de baixo. Então sempre lembrando, quando é uma vira, né, a gente tem que trabalhar com 2 agulhas. E quando é 2 viras, a gente pode trabalhar com uma agulha e 2 agulhas. Tá bom, gente? Então vamos lá. E o filete também, a gente regula bastante ele para ficar menos frisado, mais frisado. Se você quer menos frisado, você tem que deixar ele bem soltinho, tá? Se você quiser mais seguro, você tem que deixar ele mais apertado, tá bom? Eu coloquei aqui, eu não mexi em nada. Eu deixei ele totalmente solto, tá? Sem apertar, sem diminuir. Não tirei tecido aqui, tá? Então eu vou passar ele e a gente vai ver como é que fica. Se ele ficar legal, tá ótimo. Se ele não ficar, que eu ver que eu tenho que soltar ou apertar, aí eu desmancho e faço de novo. Vamos lá. Aqui, o que eu fiz? A única coisa que eu fiz, tirando o que eu já mostrei pra vocês, foi lá na over e fechar um ombrinho só. O que eu fiz? Eu coloquei a traseira embaixo, a frente é sempre em cima e fecha sempre o primeiro ombro. O segundo a gente deixa aberto pra depois fechar com o arremate o ombro, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, vamos ver se dá tudo certo. Lembrando que eu não puxei nada, não arrumei nada, simplesmente eu coloquei e vou fazer agora pra ver se ele dá na medida. Vamos ver aqui. Esse aqui é um suplex. Ele ficou mais puxadinho, ó, vocês estão vendo? Ele ficou enrugadinho. E isso eu não quero, tá? Eu não quero que fique, eu quero que ele fique assim, ó, lisinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar ele e vou vir aqui, ó, no rolo, Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu coloco a tesoura aqui dentro, ó, a tesoura ou a pinça, né, alguma coisa assim mais de pontinha, né? Vou pegar aqui e vou dar uma soltada nele aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer. Antes de mexer ele na tensão aqui, ó, porque eu já senti que ele deu uma soltada, tá? Ele já soltou um pouco. Não mexi aqui, ó, porque se eu quero bem mais apertado, eu fico mexendo isso aqui, ó, pra apertar, aqui ele tá solto, ó, ele tá passando solto aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou desmanchar e eu já volto. Então, passamos lá, né, na cobertura, no aparelho 3, uma vira com 2 agulhas. Agora a gente vai fazer o arremate do ombro, ó, o arremate, eu faço sempre assim, ó, eu dou uma viradinha nele aqui, ó, tá? Ajeito aqui, né? Ó, porque se eu faço reto, a blusa ela vai ficar reta aqui. E se eu faço com essa viradinha aqui, ó, ela vai dar certinho e ela vai ter um caimento. Ela vai ter aquele caimento da parte igual a primeira parte que não é com arremate. Ó, ela vai ficar assim, ó, e ela vai ficar assim, ó, certinha, né? Ó, ela fica com o caimento certo como ele tá aqui do outro lado, ó. Ele fica bem certinho, sabe? Se a gente faz reto, ele fica aquela coisa mais reta aqui, né? Cada um faz do jeito que a sua peça ficou bonita, tá? O importante é a peça ficar bonita. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar a lateral, começando aqui de baixo, ó, naquele detalhe que eu falei pra vocês, tá? Então, vamos ver aqui se a parte de trás é mais comprida, ou se não é... Ah, tá. Não, quase que eu ia esquecendo, ó. Aqui, um lado, a gente vai fazer um leve franzido. Então, a gente vai lá... Peraí que a gente vai lá pra reta, mas eu vou fechar primeiro as mangas da blusa, pra já deixar fechadinha e depois a gente só pregar ela. Então vamos lá. Fechei, a máquina já está regulada. Pra não estourar o ponto, né, ó, pra ficar bem certinho. Vamos reservar aqui. Vamos a outra, tá? Que nem eu falei pra vocês. Se o vídeo ficar muito grande, eu divido, tá? Gente, não esquecendo de curtir, compartilhar, me seguir, me dar aquela força. Que assim, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, certo? Então, fechei as mangas, separei, vamos lá pra reta. Pra gente fazer aquele leve franzido na lateral da peça. Então, deixa eu virar aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Não esquecendo que tem que trocar a linha, né? Deixa eu já ajeitar aqui certinho. Vamos trocar a linha. Certinho. Na agulha também, eu não tinha trocado, né? Então, vamos trocar aqui também. Certo. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver qual lado que vai ser franzido. Porque vai ter um lado só, vai ser esse lado aqui, ó. Então, a gente sempre vai franzir com a peça virada do direito, tá? Sempre do direito. Ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar o pezinho normal e a gente vai colocar o pezinho de franzir, que é esse aqui, ó. Até tem uma fitinha aqui, ó, que eu gosto de trabalhar com ele com aquela fitinha, ó.
Esse é o pezinho de franzir. Eu tenho este e tenho mais um outro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tenho esse aqui também. Só que esse aqui eu prefiro usar ele em tecido plano, tá? Ele vai melhor em tecido plano, tá? Esse aqui ele frisa em cima e embaixo não. A gente consegue trabalhar com ele com 2 tecidos, ó. Franza em cima e embaixo não, ó. Certo? E tenho também um outro que é parecido com esse aqui. Mas não tá aqui. Eu acho que eu devo ter emprestado ele pra alguém e não foi devolvido. Não, tá aqui. Ó, esse aqui. Esse aqui também. Esse também eu prefiro para tecido plano. Dá de fazer na malha também, mas na malha eu prefiro esse aqui que eu coloquei, tá? Esse eu prefiro, é melhor, eu me adapto melhor com ele. Mas cada um sabe o que gosta mais, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui é um leve franzido. Eu não vou mexer muito nele aqui, para ver se ele vai fechar do outro lado, tá? Eu deixo ele um tanto do pezinho da máquina. Ó, do arremate, isso é importante, sempre ter o arremate, tá? Ó, franzi. Agora eu vou ver se eu não franzi demais. Para ver se eu não franzi demais, eu vou pegar aqui, ó, aqui na ponta e aqui em cima, ó, fechou. Tá vendo? Ó. Fechou certinho, então é esse tanto mesmo que eu vou ter que franzir. Agora, um segredinho, para esse franzido aqui, não sair na hora de passar na overlock. O que que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu tiro esse pezinho, eu coloco o pezinho normal dele, ó. E venho aqui, já deixo ele certinho aqui, eu arrumo o franzido dele aqui, ó. Tudo arrumadinho. Eu pego um pedaço desse viés de galão, tá? Ó, que ele não estica, ele fica firme. O que que eu faço? Eu coloco ele aqui, bem em cima. Bem na pontinha aqui, ó, porque eu vou tirar ele na costura. Eu só vou firmar o nosso franzido. Ó, tá vendo? Eu vou vir até aqui, ó. O que eu vou fazer? Cortar o excesso. Cortar o excesso, ó. E daí eu vou trabalhar com ele no outro lado e ele não vai sair, ó. Ele vai ficar o franzido. Ele vai ficar bonito aqui ainda. Aqui eu dei uma entortadinha, mas não tem problema, tá, gente? Porque isso aqui eu vou tirar tudo lá na over, ó, tá? E daí vocês vão ver como vai ficar bonito isso aqui. Porque se a gente faz ele com esse franzido e passa lá na over, a over vai empurrar e não vai ficar esse detalhe aqui, ó. Sabe? Ele vai sair fora, né? Ou até quando for colocar a peça no corpo, a gente dá aquela estourada, ele não fica o detalhe mais, já sai o detalhe. Então esse é meu segredinho que eu faço sempre aqui, tá? A gente fez esse lado franzido, agora a gente vai fazer o outro lado, tá? Eu vou... Peraí que eu troquei aqui. Vou colocar o pezinho de franzir, que eu mostrei pra vocês antes. Porque eu achei que era só um lado franzido, mas é os dois lados que vai ser franzido, tá? Então, ó, vamos franzir o outro lado. Deu certo. Agora a gente tira, coloca o pezinho normal, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho. A gente vem aqui do lado do avesso agora. Ó, arruma certinho aqui. Vai ficar bonitinho, né? Bonitinho não. Bonito, lindo, maravilhoso. Agora eu vou pegar um pedaço daquela tirinha galão que eu falei pra vocês. E vou colocar aqui. E vou costurar, tá? Ela vai ficar por dentro, então qualquer cor que não seja peça muito clara, né? Qualquer cor você pode colocar aqui, ó, tá? Aí vai ficar bem certinho. Então agora vamos para overlock. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Mudar a câmera. Assim, certinho, assim. Agora o que a gente vai fazer? Fechar a lateral, tá? Com arremate, porque ela tem aquele detalhe, né? Abertinho aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui. E aqui, ó, certinho, vai fechar. A gente sempre pega aqui embaixo, ó, para os dois ficar bem certinho. A não ser que um lado, a parte de trás seja maior e a da frente menor, né? Daí a gente faz diferente, tá bom? Vamos ver aqui, vamos ver certinho aqui. Pegamos aqui, ó, que eu falei pra vocês um pouquinho mais pra baixo, que daí a gente tira a imperfeição aqui, tá? Pegamos aqui, ó. Seguramos já ali, né? Não puxamos, só, a gente só segura pra poder trabalhar certinho. Ó, e aqui onde eu coloquei esse detalhe aqui, a gente vai costurando em cima, ó. Deixei ele praticamente bem fininho. Ó, praticamente ele sumiu aqui, ó, tá? Depois eu mostro ali como ela ficou por dentro, certinho. Vem aqui, a gente dá aquela olhada aqui pra ver se tá bem certo. Ó, vou fazer um arremate aqui, né? Vou puxar o fio do arremate. Mide certinho, dá aquela olhadinha pra ver se tá certo os fios. Um pouquinho mais pra baixo. E daí tem que ser a mesma coisa que a gente fez de um lado, a gente tem que fazer do outro, né? Tá? Ó, pega bem certinho aqui. Aqui a gente pega pra ver. Ó, a gente tem que enxergar daí o outro lado aqui, né? Cuidar pra não pegar o tecido lá do outro lado, vir junto. Ó, vamos pegar certinho. E deu, ó. Não sobra praticamente nada do tecido que eu coloquei. E ele vai ficar franzidinho. Ó, aqui ficou franzido, aqui ficou mais pra cima. Como eu já vi que ficou mais pra cima, eu venho novamente aqui, ó. Tá? A gente vai vir aqui de novo. Ó, medir aqui. A gente tem que ver certinho onde vai cair, né? Vamos colocar aqui. E vamos tirar essa parte. Tem que cuidar pra não dobrar. Esse tecido aqui, se você não cuida, ele dobra mesmo, tá?
daqui e tiramos fora. Isso. Vamos ver aqui, deu certo. Ó, e aqui no frisado, olha aqui como ele ficou. Ele ficou certinho, ó. Ele não saiu o frisado dele, e quando você pôr a peça, também não vai sair, ó, porque ele ficou firme, né? Tá? Então vamos lá, deixa eu ver o outro lado. Agora a gente prega a manga. E depois é só fazer a bainha da manga, a peça está prontinha, prontinha. Esse é o detalhe que vai fazer a peça mesmo. É o detalhe lateral ali, né? Esse frisadinho, que vocês viram que ficou lindo, maravilhoso. Tá? Uma dica bem boa que eu passei agora ali. Pra deixar o frisado bonito e não sair na hora de fechar, né? Porque tem um frisado que sai fora, fica desregulado e assim ele fica bem certinho, regulado, né? Fica bem lindo, 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 maravilhoso. Certo, pessoal? Então, a bainha é bainha normal, né? De 2, vai ser em anel, tá? A bainha daí eu deixo pra mostrar em outra peça. Porque a bainha é um processo, assim, bem fácil, né? Não tem nenhum segredinho, assim, a não ser de pegar com o dedo ali, como eu já mostrei pra vocês, né? Certinho. Agora eu vou fazer a bainha aqui na manga e pecinha pronta, tá? Não esquecendo de curtir, compartilhar, de me seguir, de me dar aquela força. Assim eu ajudo vocês e vocês me ajudam também, certo? Beijos!